Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Essa semana vai ser revolucionária, né? Porque eu vou te ensinar a como ficar mais inteligente. E eu já vou começar com a primeira dica agora. Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. A primeira dica para você ficar mais inteligente é: nunca mais fale, ataque, alimente sentimentos antes de questionar. Questionar o porquê disso. Vou falar alguma coisa. Por que eu vou falar isso? Vou atacar alguém. Onde vai dar esse ataque? Aí, o que eu quero com esse ataque? Vou alimentar esse sentimento. Estou com uma raiva do fulano, estou com ódio, estou com inveja. Por que desse sentimento? O princípio da inteligência humana é o questionamento. A filosofia... gente, você que é meu aluno, é muito importante saber que a filosofia é extremamente importante para a inteligência. Uma pessoa que quer ficar inteligente humanamente falando, precisa ler. Isso aí é básico. Não vamos nem falar de coisas tão básicas aqui nesse Café com Destino, porque essa semana promete ser profunda, né? Ler é o básico. Não gosta de ler, então você está abrindo mão da inteligência, ponto final. Não tem discussão. O cientista fala, o professor fala, os pesquisadores ensinam, não tem jeito, tem que ler. Ler o quê? Tem várias coisas que você lê que desenvolvem sua inteligência, mas filosofia ajuda demais. Então, desde os gregos até os filósofos modernos, a filosofia ela desenvolve muito a sua capacidade de questionar. Então é muito importante que você, antes de falar, atacar, alimentar um sentimento negativo no seu coração, se questione se é isso mesmo. Por que disso? Se as pessoas que estão fazendo mal emocionalmente uma para as outras se questionassem antes de fazer, elas pensariam que talvez isso não dá em nada. Não dá em nada. Eu te reduzir na frente dos outros vai fazer eu ganhar o quê? Nada. Tem uma coisa que eu ganho, que é pior do que nada. Alimenta o meu ego, exatamente. Eu me sinto melhor do que você se eu te reduzo. Tá pior do que nada. É melhor você não ter feito nada do que ter feito algo negativo. Então, se você começar a questionar, eu tô com vontade de reduzir alguém, de atacar, de falar mal. Se você começar a se questionar, você vai entrar num período que somente quem está buscando a inteligência entra, que é um período de silêncio. Um período de silêncio. Uma vez eu fui fazer uma consultoria de estilo, de estilista, mas tem um nome disso. Stylist. Mas tem um nome assim, consultoria de Moda. De moda. Vamos botar de moda. Tipo assim, eu queria definir o meu estilo, como é que eu ia usar. Se eu ia usar mais blazer, se eu usar blazer com camisa como eu tô, com camiseta como eu estou usando, com camisa de abotoar, sabe essas coisas? Anos atrás isso. E aí, o personal stylist me falou uma coisa que eu apliquei em várias outras áreas da minha vida. Ele falou assim, enquanto você não descobre seu estilo, enquanto você não tem o dinheiro necessário para comprar as roupas que precisa ou a mente aberta necessária, às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem a mente aberta para aquilo. Enquanto você não sabe o que quer em relação ao teu estilo, faz o seguinte, cancela todas as roupas que você está usando e só usa o básico. É barato e não vai te expor. Então, usa monocromático, camisa preta, cinza, azul, calça jeans escura, preta, tal, um tênis ou um sapato que não chame atenção, acabou. Pronto. Com isso, enquanto você está definindo como vai ser teu estilo, você já se adapta a algo que não causa escândalo, que não chama atenção para você e está sempre bem vestido em qualquer lugar. Não é legal isso? Sim. E aí você pode... Na vida, no desenvolvimento da inteligência é a mesma coisa. Enquanto você não descobre o teu propósito de vida, enquanto você não alcança a evolução da inteligência, que é a sabedoria, enquanto você... só fica em silêncio, então. Sabe, vamos seguir o conselho do estilista aqui para a inteligência. Enquanto a gente não descobre o que quer, vamos ficar calado. Vamos ficar no monocromático, no quietinho aqui. Vamos ficar no básico. Não vamos atacar ninguém, não vamos alimentar sentimento negativo. Vamos ficar no silêncio.
até a gente descobrir o que Deus quer da gente, até a gente descobrir para onde está indo, até colocar as emoções no lugar. Uma pessoa que viveu há milênios e que era filho de escravos hebreus, foi autor de 5 livros dificílimos de se escrever, que foi o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Escreveu um salmo importantíssimo como o Salmo 90. Me explica isso. A pessoa tem que ter um grau cognitivo diferente, sim ou não? Sim. Mas não foi só isso que ele fez. Moisés não foi só escritor. Moisés também foi o autor das leis que conduziram o mundo jurídico durante milênios. Até hoje, o mundo jurídico mundialmente é baseado nas leis de Moisés. As leis que propuseram, que colocaram a base da paz, da convivência mundial até hoje. Mas não foi só isso que ele fez também, não. Só até aí já seria uma história tremenda. Ele também liderou a libertação de milhões de hebreus atravessando o deserto do Sinai, atravessando todo o deserto do Egito até a Terra Prometida por 40 anos. Ele foi um homem muito especial. E para ser um homem muito especial, ele precisou ser exposto a coisas que o fizeram evoluir intelectualmente. Teve 2 ambientes principais, Wesley, que ele foi exposto. Lembrando que ele nasceu numa casa de escravos hebreus no Egito. Então, os pais deles eram hebreus. Ele nasceu como escravo. Aos 3 meses de idade, veio uma ordem para que todos os meninos fossem mortos. A mãe dele, então, o abandonou no Rio Nilo dentro de uma caixinha de junco, né? E deixou ele ali. Quem achou ele? Joquebede. Não, Joquebede era a mãe dele. A princesa lá. A princesa do Egito. Joquebede era a mãe dele, né? É porque é muita teologia na sua cabeça, nem sempre você lembra tudo. Joquebede era a mãe. Então, a princesa do Egito o acha. E aqui acontece um milagre, porque quando a princesa do Egito acha, ou seja, a filha de Faraó, o homem mais poderoso da época, quando ela abre, ela vê que é um hebreu, pela forma de vestir. Então, o que ela tinha que fazer? Entregar para ser morto, porque a ordem estava dada pelo próprio pai. Mas a Bíblia diz que ela se apegou ao menino e o tomou para adotá-lo como filho. Isso aqui só Deus que faz. A partir daqui desse milagre para frente, começa uma onda de inteligência e de evolução de inteligência. Primeira coisa, a irmã de Moisés. A irmã de Moisés está enxergando essa cena de longe, porque ela ficou curiosa para saber o que ia acontecer com o menino. E ela vê a filha de Faraó pegando o menino. Sabe o que ela faz, Wesley? Ao invés de sair correndo com medo, ao invés de falar, que bom que pelo menos não vai morrer, ela toma coragem, vai até a princesa do Egito e dirige a palavra para ela. Minha senhora, você gostaria que eu procurasse uma babá, uma ama de leite do meio das hebreias para cuidar desse menino para você? Ou seja, ela faz uma pergunta sugestiva. Ela já pergunta sugerindo. A princesa do Egito olha para ela e fala, isso, boa ideia, busca para mim. E a irmã de Moisés foi lá e pegou a própria mãe, a mãe de Moisés, e trouxe para ser babá de Moisés. Olha que coisa interessante. Nesse dia, ela deixa de ser escrava, a mãe de Moisés, e se torna uma assalariada, cuidando do próprio filho dentro do palácio de Faraó. Moisés vai ficar 40 anos dentro do palácio de Faraó. Ele ficou 40 anos exposto a uma cultura extremamente avançada para a época, a um idioma, a faculdades, a tudo que o Egito antigo oferecia, a melhor medicina da época, tudo acontecia no Egito, né? Então, presta atenção, para que Moisés fosse o homem que foi, ele ficou 40 anos exposto numa tecnologia, numa ciência, num nível de conhecimento e inteligência diferenciado. Captou isso aqui? Só que ainda não terminou o treinamento de Moisés não, gente. Não terminou a exposição dele não. Porque agora faltava coisas mais espirituais. Porque no Egito não tinha nada espiritual. Então, Moisés, ele vendo um egípcio batendo num hebreu, um dia ele está andando lá na rua, ele se revolta com aquilo, porque ele sabia que o sangue dele era hebreu, ele bate no egípcio e acaba matando o egípcio. Quando a fofoca começa a correr no Egito que Moisés matou um egípcio, ele, com medo, foge do Egito. E ele vai ficar 40 anos na terra de Midian.
Nesses 40 anos na terra de Midian, ele vai se expor a um outro nível de inteligência agora, a inteligência espiritual. Jetro, seu sogro, vai ensinar para ele rituais, vai ensinar para ele muita coisa que ele não tinha ideia no luxo do Egito. Então presta atenção, quanto mais você é exposto a pessoas que evoluem, desenvolvem sua inteligência, mais longe você poderá ir, mais teu propósito fica garantido. Moisés começa a ser o Moisés que você conhece na Bíblia, o libertador do povo hebreu, aos 80 anos de idade. Nunca é tarde para começar, gente. A preparação é mais importante do que o cumprimento. Porque se você tentar cumprir o teu chamado sem a preparação da inteligência, você não vai ter capacidade, nem cognitiva, nem emocional, nem espiritual, nem financeira para fazer. Como é que eu escolho essas pessoas que eu vou modelar? São pessoas que estão vivendo o que você sonha em viver. Pessoas que já estão vivendo o que você sonha em viver. Pessoas que já têm o que você sonha em ter. Pessoas que já têm os resultados que você está muito longe ainda, mas sabe que pode chegar. Então Pedro, quando olhava para Jesus, não via apenas o mestre do amor, a palavra em pessoa. Não via apenas a salvação em pessoa. Ele via também alguém que ele podia aprender como falar, como ser um líder, como visionar, como tratar as pessoas. Quando Jesus está para ser preso no Getsemane, Malcom, um dos soldados do sumo sacerdote, se aproxima de Jesus para pegá-lo. Pedro, com uma espada, corta a orelha de Malcom. Jesus, na hora, começa a treinar Pedro. Fala, Pedro, você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? Ou seja, Jesus, mesmo num momento de tensão, que deveria estar assustado em estar sendo preso para morrer, ele estava ensinando, porque quem tem propósito não para de cumpri-lo. Quem tem propósito não para de cumprir, independentemente da situação que está passando, se está bom, se está ruim, se está apertado, se está largo, ele vai cumprir o propósito. Então você precisa começar uma lista. Quer realmente desenvolver sua inteligência? Comece com uma lista de pessoas que você vai modelar. Eu tinha a minha. Por exemplo, eu acabei de citar o Dr. Augusto Cury. Quando, em 2012, eu comecei a fazer faculdade nos Estados Unidos, né, de 2011 para 2012, o Dr. Augusto Cury era um dos professores da universidade, da Florida Christian University. Eu olhei para ele e falei, vou modelar esse homem. Em 2008 eu tinha lido o primeiro livro dele, que foi justamente a sequência do Análise da Inteligência de Cristo, e aquilo me tocou muito poderosamente. Eu comecei a ler vários outros livros do Dr. Cury, e eu falei, eu preciso me aproximar para modelar algumas coisas. Se hoje eu sou um escritor best-seller, com mais de 1 milhão de livros vendidos, publicado em mais de 16 países, não tenha dúvida nenhuma que foi porque eu modelei o Dr. Augusto Cury. Não tenha dúvida nenhuma. Eu modelei como é que ele escreve, eu consegui a oportunidade dele me mentorear, dar nos primeiros passos. O meu primeiro livro que eu escrevi chama-se Rumo ao Lugar Desejado. O Dr. Augusto Cury leu o manuscrito, mas do Tiago, cuidado com isso. Tiago, nunca coloque algo como verdade absoluta. Tiago, isso aqui. Tiago, ou seja, eu tive uma direção. E aí eu modelei várias coisas nele para poder me tornar um escritor. O problema é que você não tem lista de modelagem. Você quer ser pregador e não tem lista de modelagem de pregadores. Você quer ser empresário e não tem lista de modelagem de empresários. Como você pode modelar alguém se você não sabe nem quem? A nossa convivência vai determinar a nossa evolução ou a nossa regressão de inteligência. A nossa convivência vai determinar a evolução ou regressão de inteligência. Se eu começo a conviver com gente que tem só assunto interessante, só coisa, novidade, gente que pensa, gente que não é manada, que é pensador, eu vou me transformando em pensador. Então eu decidi ser acessível a todos, mas conviver com poucos. Isso aqui é forte, Teixeira. Ser acessível a todos, mas convivência é com poucos. Porque eu preciso escolher muito bem com quem eu vou conviver. Precisa ser uma lista seleta. Porque se eu, através da modelagem, não desenvolvo a minha inteligência, meu casamento é afetado. Você imagina, eu já passei por vários problemas. Meu casamento está de pé. Primeiro, número 1, misericórdia de Deus. Segundo, decisão minha e dela, baseada no amor que sentimos. E terceiro, modelagem. A gente começa a conviver, Wesley, com casais que passaram por isso e superaram. Falaram, calma, cara, isso aí é só fase. Isso aí não é o destino final de vocês, não.
Aguenta. É porque eu acho que eu não amo mais. Vocês estão juntos há muitos anos. Vai ter dias que vocês vão achar que não se amam mais. É fase. Não tem como não se amar construindo tudo que vocês construíram. Olha os filhos, olha isso. Se a gente não tivesse modelado as pessoas certas, a gente poderia ter tomado decisões que teriam destruído a nossa casa. Financeiramente é a mesma coisa. Para eu estar vivendo hoje prosperidade financeira, não é só porque eu sou trabalhador, não. Também. Não é porque só eu usei de inteligência financeira, também, mas é porque eu modelei pessoas, ou seja, tive como modelo pessoas que, sem quebrar princípios, prosperaram financeiramente. Porque quebrando princípio eu não quero, não. Obrigado. Então a modelagem, ela pode ser o que está separando você de uma vida de inteligência. Pergunta número 1. Os pais de Jesus eram ricos? Não. Sim ou não? Não. O pai dele era carpinteiro, trabalhador. Não era pobre também, pobrezinho não, mas não era rico. Carpinteiro, trabalhador, Maria, dona de casa, cuidava de Jesus. Ótimo. Esse aqui é o retrato da maioria dos seres humanos. Um pai trabalhador, com salário normal, a mãe cuidando das crianças em casa. Ótimo. A Bíblia diz que todos os anos eles saíam da Galileia, onde eles moravam, na cidade de Nazaré, e iam para Jerusalém. Naquela época era uma viagem de 11, 12 dias entre montaria e andando. Tá? Eles viajavam de caravanas por causa de segurança, porque tinha muitos caminhos perigosos entre o norte de Israel, que é a Galileia, e Jerusalém, que está na Judéia. Então, eles faziam todos os anos essa viagem. Por isso eu estou te falando, gente. Não, às vezes não é você ir para Paris que vai te ensinar, não. Às vezes você ir para a cidadezinha do lado. E outra coisa, eles faziam isso sempre. Faziam um esforço, né, de pegar um burrinho ali, de caminhar, mas de fazer sempre. Quando Jesus atingiu a idade de 12 anos, eles foram a Jerusalém, segundo o costume daquela festa. Né? A festa da Páscoa acontece geralmente entre março e abril, é a festa do Pessach em Israel, uma festa importantíssima, até hoje para os cristãos é uma festa importante, com um significado diferente dos judeus, mas é uma festa importante. E terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais percebessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, que eles estavam em caravanas. Então, Jesus deve estar por aí. Andaram um dia inteiro, ou seja, eles estavam a pé, eram mais ou menos 12 dias de viagem, e durante um dia inteiro, 24 horas, eles andaram. Depois de um dia, começaram a procurar Jesus entre os parentes e os conhecidos, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Vamos lá. Primeiro, Jesus, apesar de não ter nascido numa família rica, foi exposto a experiências e viagens desde sempre. Aliás, antes dessa viagem aqui, que já era uma viagem costumeira, ele foi para onde, Wesley, na sua infância durante um tempo? Egito. Egito, por causa da perseguição de Herodes. Da onde veio o dinheiro para eles fazerem uma viagem internacional, sair de Israel e ir para o Egito? Aí é forte. Aí eu perguntar. Nada. Não sabe? Foram andando. Da onde veio esse dinheiro? Não, que dinheiro para pagar as coisas? Pedágio existe desde sempre, hospedaria existe desde sempre. Eles ficaram um bom tempo no Egito, talvez 2 anos, até Herodes morrer e eles voltarem. Da onde veio esse dinheiro? Dos presentes? Dos reis magos. Quando Jesus nasce, 3 reis, né, 3, que é chamado de rei magos, mas na Bíblia não fala que é rei mago, né, isso é uma tradição. 3 reis se apresentam ao menino Jesus e dizem: uma estrela nos guiou até aqui e nós trouxemos ouro, incenso e mirra. 3 coisas que valiam muito dinheiro. O ouro vale até hoje. Valiam muito dinheiro naquela época. Mirra era de onde feito tanto o óleo da unção quanto os perfumes. Né? O incenso era muito usado para o templo, então era algo vendável em Jerusalém. E o ouro é ouro até hoje. E Jesus recebe esses presentes que, historicamente falando, né, porque não há um relato bíblico exato sobre isso, mas historicamente falando, você pega toda a história, né, em cima disso, você vê que provavelmente foi o recurso usado para a fuga da família de Jesus para o Egito e a manutenção deles. Tá? Existe essa teoria muito forte e também é plausível, bem plausível. Então presta atenção. Jesus
ele foi exposto a viagens e experiências, Wesley, mesmo não sendo uma pessoa de condições financeiras na sua infância, né? E quando Jesus já começa o seu ministério, aos 30 anos, ele começa a viver de doações. A Bíblia deixa claro que mulheres de alta posição sustentavam o ministério de Jesus com seus bens. Judas, que era o tesoureiro do ministério, ficava com a bolsa do dinheiro. Então, a partir dos 30 anos, Jesus começa a ter arrecadações financeiras e fica um pouco mais confortável financeiramente, apesar de não ter sido rico fisicamente na terra, né? Apesar de espiritualmente ser o dono do ouro e da prata, ele veio à terra como um homem simples para fazer a diferença. Então, ele ainda assim continua viajando, só que curtamente, assim, ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e o mais longe que ele foi para a Síria, regiões de Tiro e Sidom, lá no extremo norte de Israel, depois do Mar da Galileia. Então ele usava esse dinheiro para essas viagens. Ou seja, se você pegar só o exemplo de Jesus, e eu posso dar 1 milhão de exemplos bíblicos, dinheiro bem gasto é dinheiro gasto com viagem e experiência. Mas por que, Tiago? Porque viagem e experiência te trazem uma expansão de conhecimento e um desenvolvimento intelectual muito apressado, muito apurado. Então, você precisa tomar gosto e ser intencional quando se trata de viagens e experiências. Experiências não necessariamente são viagens. Às vezes você fala assim, puxa, vai ter uma imersão sobre neurociência. Não me interessa esse assunto. Mas se está tendo oportunidade, você tem como pagar lá, sei lá, R$100 que custa. Você tem esse dia livre, é do lado da sua casa, porque você não vai. É uma experiência. Se abrir sua mente para novos assuntos, sabe? Ter uma expansão ali de conhecimento. Vai ter um congresso da minha igreja, vai ter um retiro. Gente, tudo que é experiência vai. Pode ser uma viagem curta ou uma viagem longa. Viagem e experiências trazem conhecimento e expandem nossa inteligência. Wesley, para você, qual o tipo de inteligência você acha que está precisando mais? Emocional, financeira, espiritual, relacional, intelectual, né? Cognitiva? Qual o tipo de... Cognitiva? Você acha que se você ficasse mais inteligente cognitivamente, qual o resultado que você teria imediato? Imediato? Eu seria mais admirado, assim, as pessoas reconhecem. Admiração. Isso é verdade. Você sabia que quanto mais inteligente você é, mas a admiração não vem só pela cognição, não vem por qualquer tipo de inteligência. Uma pessoa que é inteligente espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, qualquer tipo de inteligência bem trabalhada, ela atrai a admiração. Quem não gosta de ser admirado? Verdade. Só que é o problema. Sabe qual é o problema da admiração? Qual é a motivação pelo qual você quer ser admirado? O problema é isso. Se for para satisfazer teu ego, se for para você se achar melhor do que alguém, são motivações tão perversas que essa admiração vai jogar contra você. Então hoje vamos falar sobre inteligência espiritual para você entender como é que você pode escolher, com base na espiritualidade, o melhor para a sua vida. Eu tenho certeza que você quer viver uma vida melhor na Terra, né? Nós um dia desfrutaremos da eternidade, aqueles que são salvos em Cristo Jesus e têm seus nomes escritos no livro da vida, e para isso você só precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador e ser batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Então é muito simples você colocar o seu nome no livro da vida. Você tem que usar sua fé acreditando que Jesus Cristo deu a vida por você e que você tem acesso hoje à eternidade por causa do sacrifício dele na cruz. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus, conserte os seus caminhos e seu nome estará escrito no livro da vida. A partir desse momento, a sua eternidade está garantida. Só que tem o seguinte, a gente pode ainda ter mais 30, 40 anos aqui na Terra para viver. Não é porque eu aceitei Jesus agora que eu vou morrer amanhã, pode ter 30, 40 anos de vida. O que você vai fazer nessa Terra? Como você vai viver nessa Terra até que Jesus volte ou que a gente vá para a eternidade? Sobre isso que eu quero falar, porque a inteligência espiritual ela vai impactar diretamente em como você vai viver nessa Terra. Por exemplo, seu nível de produtividade depende muito da sua inteligência espiritual. Por quê? Tem dia que eu posso estar cansado, tem dia que eu sou ser humano, eu posso estar sobrecarregado emocionalmente, eu posso estar mais preguiçoso, né? Mais procrastinador, deixa para amanhã e tal. Mas a inteligência espiritual, ou seja, a minha espiritualidade aplicada de forma correta me faz entender que já não é por mim, já não é pelas minhas forças, mas é para agradar a quem me chamou e Ele é quem renova minhas energias e as minhas forças. Então existem declarações espirituais, só quem é inteligente, espiritualmente falando, sabe
essas declarações, conhece esse caminho da palavra, vai poder usar isso até mesmo nos dias difíceis e superar qualquer tipo de problema. Wesley, só quem é inteligente espiritualmente sabe o que declarar no dia difícil. Quem não conhece a palavra não consegue desenvolver a inteligência. Quem não desenvolve a inteligência espiritual não sabe o que declarar no dia mal. Quer ver? Eu vou pegar aqui a Bíblia só para te explicar isso com a Bíblia em mãos. Você precisa dominar isso aqui, ó. A palavra, que a Bíblia chama em Efésios de espada do Espírito. Ela é a espada do Espírito. Ou seja, é ela que luta as suas guerras. Por que você tem a Bíblia em casa, mas ela não está lutando as suas guerras? Porque você não sabe declará-la. Porque o poder não é ter uma Bíblia em casa aberta no Salmo 91. O poder é você entender a Bíblia e saber declará-la nos momentos específicos, nos momentos que você está precisando. Só que para você saber a Bíblia e saber declarar no momento certo, você precisa de inteligência. Não da inteligência cognitiva apenas, mas da inteligência espiritual. Por exemplo, Paulo, que foi o apóstolo que mais se destacou dentre os 12, trabalhou mais do que os 12 apóstolos de Cristo, ele era inteligente espiritualmente. Assim, ele era inteligente cognitivamente, ele era inteligente emocionalmente e era inteligente espiritualmente. E até financeiramente ele era inteligente também. Qual é a prova disso? Ele construía tendas e falou, enquanto as igrejas não podem participar do meu sofrimento, vocês não podem diminuir meus sofrimentos com as doações, eu mesmo trabalho que eu sei fazer tendas, né? Na época fazer tendas era como se fosse um construtor, e com isso aqui eu me sustento. Então ele sabia produzir, sabia administrar. Paulo, para mim, é um ser diferente, um nível de inteligência diferenciado, né? Um grande pensador, um filósofo cristão que colocou a base do que a gente chama de cristianismo hoje, né? Existem pessoas que vão continuar sendo infelizes e frustradas enquanto não desenvolverem as múltiplas inteligências, principalmente a inteligência espiritual. O seu nível de frustração e infelicidade está muito ligado ao seu conhecimento espiritual, ou à falta dele. Quando eu começo a conhecer das coisas espirituais, quando eu começo a aplicar a minha inteligência espiritual no meu dia a dia, eu começo a vencer a frustração e a infelicidade. Eu começo a ser uma pessoa que se sente completa, se sente útil, vê que está ajudando as pessoas e afasta a frustração e a infelicidade da minha vida. Mas como é que se adquire essa inteligência espiritual? Ou seja, como é que eu fico inteligente espiritualmente? Só tem 3 caminhos. Primeiro, domínio da palavra. Não é ler, é dominar a palavra. Isso aqui, ó. Inteligência espiritual vem pelo domínio da palavra. Segundo, oração. O que é orar? Conectar-se com Deus, falar com Deus. Você fala com Ele, Ele fala contigo. Se você domina a palavra, que é uma pessoa de oração, ou seja, diariamente, a todo momento, você está falando com Deus, Ele está falando contigo, você está provocando o teu intelecto espiritual. Terceiro, jejum. O que é jejum? É quando você abstém de alimentos para enfraquecer o teu corpo e fortalecer o teu espírito. Então a inteligência espiritual vem por domínio da palavra, oração e jejum. Tem outros caminhos, Thiago? Claro, convivência com pessoas espirituais. Você quer ser uma pessoa de inteligência espiritual, para que você vai conviver com gente carnal? O que é gente carnal, Thiago? Gente que só quer coisas da carne, só quer festa, só quer bebida, só quer prostituição, só quer mentira, só quer fofoca, só quer novelinha, só quer coisa da carne. Como é que você vai crescer espiritualmente? Como é que você vai desenvolver o teu intelecto espiritual andando com pessoas carnais? Gente, eu não quero ser religioso não, longe de mim. Eu só estou te ensinando um caminho, como funciona assim. Se eu ando com pessoas que oram, pessoas que dominam a palavra, pessoas que jejuam, eu vou começar a fazer isso, vou começar a desenvolver minhas competências espirituais. Quando você desenvolve suas competências espirituais, você começa a agir, a se comportar diferente no dia a dia. Impossível você sucumbir aos problemas diários, às dificuldades, às perseguições, a inveja das pessoas ou qualquer outro mal que tenta fazer contra você, quando você é uma pessoa espiritualizada, quando a sua inteligência não é baseada apenas no conhecimento humano, mas na revelação espiritual. Todo mundo que é inteligente espiritualmente tem força extra, tem proteção extra, tem visão de futuro, sabe o que quer, não se sente perdido, sente a presença de Deus ao seu lado o tempo todo. Ou seja, de todas as inteligências, você precisa priorizar a espiritual. Por quê, Wesley?
Porque por mais que você tenha inteligência financeira para multiplicar o seu dinheiro, inteligência emocional para não entrar numa depressão ou num ataque de pânico, mas sem a espiritualidade, sem a inteligência espiritual, todo dia difícil pode ser um dia terrível que te destrói. Toda perseguição pode ser o fim da tua inteligência emocional. O problema financeiro pode ser o fim da tua inteligência financeira, mas com fé. A fé que remove montanhas, que só é possível através desse contato espiritual, você acaba com os misticismos, porque quando você fica inteligente espiritualmente, o misticismo não tem mais força. Pensamento positivo não tem mais força. Agora você quer a fé de verdade. Por quê? Porque você é inteligente espiritualmente. Porque muita gente cometeu atrocidades no nome de Deus, porque eram religiosas, mas não eram inteligentes espiritualmente. Existe uma diferença grotesca entre religião e inteligência espiritual. Acompanho o trabalho do Tiago Brunet já há 6 meses, é recente, mas o impacto que ele tem tido na minha vida tem sido extraordinário. Mirado a minha relação com Deus, mirado a minha relação com o nosso Criador. Tiago tem uma chamada e nós acreditamos que essa revelação de Deus que tem-lhe dado, nós acreditamos também vai atrair cada vez mais pessoas em toda a parte do mundo. Eu tô aprendendo muito com o Tiago Brunet e ele é muito inteligente, ele me ensina muito. Portugal tá aí ou não tá? Através do Tiago nós definimos o nosso propósito de vida como um casal e isso tem nos ajudado no nosso ministério.